O absurdo é a forma como isso tudo foi feito. Nesse processo, muitos crimes de abuso de autoridade foram cometidos. Fiquei vários dias sem comer, sem dormir, eu passei por uma experiência muito amarga. Então eu estou sempre tentando fazer o papel do Estado. E aí ninguém prende o Estado por não fazer o papel dele, mas prende uma mãe que tenta fazer o papel do Estado. A gente está engateando aqui, lá eles já estão correndo a milhas à nossa frente nesse aspecto, nesse sentido. Então ele entrou na minha casa na sexta. Quando ele chegou na minha casa, ele falou: viemos prender a dona Cleusa. E aí a surpresa deles foi muito grande, porque eu não estava lá, né? E aí eles prenderam meu marido e mandaram meu filho para o conselho tutelar. E quando me encarceraram, eles soltaram um boato lá para os agentes penitenciários que eu era um traficante muito perigoso. Então eu recebi todo tipo de humilhação, fui hostilizado demais, fui algemado, tive que andar de ré, de cabeça baixa, na ponta do cacetete, até foi muito humilhante para mim. Eu sempre fui um homem trabalhador e eu tô nessa pelo meu filho e pelas pessoas que têm o mesmo direito que o meu filho de plantar seu próprio remédio e se beneficiar daquilo que tem que ser um bem comum, né? Planura, Minas Gerais. Aqui vivem Cleusa, Ricardo e Samuel. O Samuca tem 17 anos e luta para viver todos os dias. Seu maior aliado? O óleo de cannabis. O Samuel, com a cannabis, ele diminuiu as crises convulsivas, ele começou a ser mais funcional. Foi uma carga medicamentosa menor que ele estava usando, menor capacidade de iatrogenia, potencializando a capacidade cognitiva do paciente. Por isso, eles conseguiram autorização na justiça para plantar e fazer a extração. A fama do santo remédio se espalhou e eles precisaram fundar um instituto para atender quem implorava pelo óleo. Pelo amor de Deus, olha minha sogra, olha meu filho, olha meu pai. Quantas pessoas vinham de arrasto. Às vezes eles traziam para ver se comovia a gente. Vinha um segurando um lado do outro. Então nós já estávamos com quase tudo pronto quando a polícia chegou e acabou destruindo, né, o medicamento de 5, 6 meses de mais de 300 pessoas. Amor ao próximo, conduta exemplar e autorização judicial. Nada disso importou para a polícia mineira. A Operação Colheita humilhou e encarcerou o seu Ricardo. Só que famosa e cobiçada é a dona Cleusa. E eles ficaram muito nervosos porque a pessoa que eles queriam era eu. Era eu. Estava atrás da senhora, né? Eles estavam e eles estão, né? Mas como você deve imaginar, essa história não começa aqui. Além do delegado chegar na casa da dona Cleusa, sem mandado judicial, sem uma intimação para cumprir, não se identificou, exigiu que mostrassem o cultivo, exigiu que fossem mostradas as dependências da casa, abusando do poder que ele tinha. Ele intimou para ouvir o secretário de saúde da cidade de Planura, porque o filho do secretário de saúde estava fazendo uso do óleo medicinal do Instituto Samuel Ladário. O secretário de saúde mostrou a receita e mostrou o frasco de óleo, ele tomou a receita e tomou o frasco de óleo da mão do secretário de saúde. Ele tomou um remédio da mão do secretário de saúde que tinha receita. Então, assim, os abusos de autoridade que foram cometidos foram muitos, né? E foram absurdos. Esse ambiente hostil estava a 1.200 quilômetros da minha casa. E o que eu fiz foi chamar um amigo maluco, colocar as coisas no carro e partir para lá. Quem são os personagens? Que história é essa de invadir uma casa, prender um pai e caçar uma mãe que produz remédio para o seu filho? E por que isso tudo ainda acontece aqui no Brasil? Para falar dessa batalha, primeiro eu apresento o guerreiro, Samuel Ladário. Aos 2 anos, ele foi abandonado pelos pais biológicos e logo adotado pelos tios-avós. Pouco tempo depois, o Samuca contraiu um vírus comum que na maioria das pessoas se manifesta com uma ferida na boca. Eu tô falando do vírus da herpes. O que eu não sabia é que existe uma consequência muito mais grave da infecção, a encefalite herpética, e ela é tão devastadora que a taxa de mortalidade chega a 70%. O Samuel contraiu o vírus, teve uma encefalite, entrou em coma e o mais provável era que ele não acordasse. Ele acordou. Depois, o mais provável era que ele não sobrevivesse. Ele sobreviveu e agora tem 17 anos. As sequelas foram graves e algumas permanentes. Mas o seu Ricardo e a dona Cleusa não desistiram. E graças a eles, o Samuca aprendeu a fazer coisas que até hoje os médicos duvidam.
E ninguém melhor que a mãe, Dona Cleusa, para explicar o motivo pelo qual a vida do Samuel depende dessa plantação. Óleos essenciais não fazem nem cócega, eu já usei todos. Todos os mais caros que me falam, esse acalma, esse mais massagem não sei na onde, eu fiz tudo isso. O problema aqui não é massagem, é neurológico, são as lesões neurológicas. E Samuel faz alguma coisa porque o óleo de cannabis fez uma neuroplasticidade no cérebro dele. Criou novos caminhos para ele poder fazer as coisas que ele não fazia. Ele aprendeu a usar o banheiro com 7 anos, depois da cannabis. O dia que eu ouvi o barulho do xixi do Samuel, nós dois choramos. Porque ouvimos lá do quarto, Samuel tirou a fralda e fez xixi no banheiro. E também o banho. Também vestiu uma camisa, ele é independente. E que tipo de homem é o seu Ricardo? Com a palavra, Dona Cleusa. Para ele é muito vergonhoso isso, sabe? Porque ele foi criado dentro de uma doutrina religiosa, ele é músico dentro da congregação. Ele pode até perder o ministério dele dentro da igreja, se os irmãos entenderem que ele foi preso e não pode mais tocar na igreja. Se eles verem o que aconteceu aqui como a verdade, o lado da polícia, a gente também pode ter esse prejuízo espiritual. Eu espero que não, porque eu aguento, pode falar o que quiser para mim, que eu não me importo, que o meu negócio é com Deus. Mas eu não sei se o Ricardo ia aguentar tirarem o violino dele. Não, você não vai tocar mais o seu violino, não sei, né? E quanto mais eu conheci o seu Ricardo, mais inacreditável essa história ia ficando. É o pai que educa e que brinca, e também o pai que dá suporte nas crises de agressividade que tinham ficado no passado, mas que depois da visitinha da polícia voltaram com toda a força. Agora, para dizer quem é a Dona Cleusa, eu só preciso de 3 letras: M, A e E. Mãe. Cada conversa é uma aula. Sabe por quê? A cannabis me ensinou que cada um tem que cuidar da sua vida. Então, eu venci muitos preconceitos com a cannabis. Ela me ensinou muita coisa. As pessoas precisam aprender a vencer preconceito para poder respeitar as outras pessoas. A Dona Cleusa já tem 10 anos, mais de 10 anos, que ela cultiva a cannabis para o Samuel. E ela começou a fazer sem autorização judicial mesmo, né? Por conta da necessidade dele, ela foi muito corajosa e é muito corajosa. Ela mesma começou a cultivar e extrair o óleo. Uma mãe que enfrenta o Estado para poder cuidar do filho, mas que também está atenta aos mínimos detalhes. A partir de um estudo genético que ela mandou fazer, ela descobriu que existia a possibilidade de se misturar espécies de plantas e tirar de cada uma o que tem de melhor, terpenos diferentes, fitocannabinoides diferentes, em concentrações diferentes, e ela estudou para chegar num conjunto de flores que, quando juntas, trariam um medicamento com um potencial de resultado positivo muito maior. Então, foi feito um trabalho muito bonito ali, né, na associação. Vale a pena a gente lembrar que a primeira terapia instituída pelo homem, que é a farmácia, começou com a planta da cannabis, né? E não era assim, um óleo de canabidiol para tudo. Nós tínhamos flores diferentes que eram adestradas, plantadas, cultivadas de forma diferente para fatores patológicos diferentes. A gente tinha flor que é melhor para dor, flor que é melhor para o sono, flor que é melhor para ansiedade e por aí vai. Ele tem características ansiogênicas muito fortes, sabe? Então, nesse caso, é interessante uma flor que seja mais rica nos terpenos, que é linalol, tem uma propriedade sedativa, que é bem interessante, e o beta-carofileno. Dentre a variabilidade de cepas, de strains da cannabis, uma que seja rica em linalol e beta-carofileno é interessante para ele. Samuel estava melhorando, o instituto estava com a papelada pronta, a nova colheita estava secando para transformar a flor de cannabis em óleo medicinal e com tudo encaminhado, a Dona Cleusa decidiu embarcar para Portugal para realizar o sonho da mãe que tinha falecido no ano anterior. E por uma coincidência, no dia 29 de setembro de 2023, quando a polícia invadiu e levou todo o remédio, a Dona Cleusa não estava em casa. Na manhã de sexta-feira eu fui surpreendido, né, com o delegado e muita polícia. Procurava arma,
perguntava se eu tinha arma em casa, revirou toda a casa, o carro, e aí tinha muita gente, tinha gente do conselho tutelar, tinha pessoas gravando, né? Bom, eu tive a privacidade toda invadida, né? E de lá pra cá eu tenho, assim, impressão de que qualquer momento pode entrar alguém de novo. Eu fiquei vários dias sem comer, sem dormir. Eu passei por uma experiência muito amarga, que eu não esperava passar por isso jamais, né? Mas o que me deixa muito indignado é o fato de você ter o direito e fazer uso dele e de repente alguém falar que você não tem mais simplesmente porque não tem mais. E quando me colocaram ali naquela cela, eu fiquei parado sem saber o que fazer. Aí daqui a pouco chegou 2 carcereiros e bateram na grade e deram um grito: "Você que é o traficante?" Aí eles gritavam: "Fala, eu tô falando!" Então lançaram para eles uma ideia de que eu era um traficante perigoso, alguém que me jogou na carceragem, que me levou, me conduziu, eu não sei quem, deixou esse boato lá que eu era um traficante perigoso. E eu fui tratado como tal, né? Fui hostilizado, fui algemado, fizeram andar de ré até uma outra cela. Mas quando saiu o meu alvará de soltura, por volta de umas 10 da noite, na mesma hora, eles entraram na minha cela com o meu remédio na mão, me chamaram por nome: "Seu Ricardo, aqui seu remédio." Então eles falaram: "Não, nós já estamos sabendo, a gente entende." E aí eu percebi o carcereiro que talvez tenha até um pouco menos de graduação do que um delegado, mas tinha mais inteligência e sensatez. Então naquela hora ali eu pude dar uma relaxada e ele falou assim: "Olha, você seria transferido lá para cima, mas eu não vou deixar fazer isso, vamos segurar o senhor aqui até de manhã, que eu acredito que até de manhã já saiu no sistema e o senhor vai ser liberado." A Operação Colheita aconteceu nessa propriedade particular que agora você vê de cima. E essa casa aí, que o casal quer deixar para o Instituto Samuel Ladário, tem um terreno destinado exclusivamente para plantar as variedades que o Samuel precisa. E um outro espaço aqui dedicado ao Instituto Samuel Ladário. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas, porque como não há lei no Brasil que regulamente a cannabis medicinal, toda associação ou pessoa física que queira produzir o próprio remédio nasce da desobediência civil. Só depois de deliberadamente infringir a lei é que se pede um habeas corpus preventivo. E não tem como você fazer um pedido de habeas corpus também antes de você começar o trabalho, porque o habeas corpus preventivo ele existe para impedir a prisão de quem está em risco de ser preso. Inclusive, eu falei isso para o delegado. Ele falou: mas essa associação não existe, porque o estatuto ainda não estava regulamentado. E aí eu falei para ele o seguinte, falei: doutor, eu sei que o senhor não deve ser muito amigo, muito familiarizado do direito civil, mas quando um bebezinho nasce no hospital e ainda não foi registrado no cartório, ele não existe? Ele só passa a existir depois de registrado? Ele me olhou com a cara, aquele ponto de interrogação bem grande na cara. Eu falei: é exatamente isso. Uma pessoa jurídica, uma associação, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ela nasce antes de ser registrada. Para conseguir prender o seu Ricardo e dar um fim nas plantas que se tornariam remédio, o processo foi conduzido de uma maneira bem peculiar. Na cidade de Planura, um único juiz é responsável pela Vara da Infância e da Juventude e também da Vara Criminal. Em 2020, numa decisão da Vara da Infância e da Juventude, esse juiz deu habeas corpus para que eles pudessem plantar. Aí é que entra o delegado na história. Na Vara Criminal ele insistiu: Dona Cleusa e seu Ricardo são traficantes. A impressão que dá é que se criou uma armadilha, porque eles tinham um habeas corpus para plantar o remédio do Samuel. O juiz foi lá e o delegado já sabia que tinha planta lá, porque ele tinha ido lá uns dias antes, sem autorização judicial. Então ele pegou o mandado de busca e apreensão, esperou uma semana. Quando o juiz revogou o salvo-conduto sem comunicar a dona Cleusa e o seu Ricardo, mandou informar o delegado, aí o delegado foi cumprir o mandado de busca e apreensão. Ou seja, ele não foi cumprir o mandado de busca e apreensão, ele foi para prender a dona Cleusa e o seu Ricardo. Por quê? Ele chegaria lá: olha, você não tem mais salvo-conduto, você tem maconha aqui, então vamos que vocês estão presos. Você entende a arapuca que foi armada? Eu não sei o que ele quis comigo, né? Porque ele está querendo. Ele falou aqui na área para mim que é uma questão de honra fechar esse instituto. Foi aqui nessa área que ele falou para você sentado nesse banco. Ele falou que é uma questão de honra, que esse instituto não vai abrir. Ah, é, delegado?
O que o senhor talvez não saiba é que de cada 4 brasileiros, pelo menos 3 discordam de você. Foi isso o que disse a última pesquisa de opinião sobre a maconha no Brasil. Pode até parecer, mas esse vídeo não é polêmico. 76% dos brasileiros são favoráveis ao uso medicinal. Então que se cumpra o que as pessoas querem. Deputados e senadores, nós não estamos pedindo um favor. Presidência da República, nós não estamos pedindo um favor. A gente paga imposto para vocês trabalharem. Trabalhem. Fale disso no Twitter, mande para os seus pais, para os seus amigos e para as pessoas que podem precisar desse remédio. Vá até a rede social de quem recebeu o seu voto e cobre. E como sugestão, #LeilaDário. Por que não tentar? A cannabis medicinal tem sucesso no tratamento de tantas doenças que é muito provável que eu, você ou um familiar vá precisar dela em algum momento. Então esse remédio aí é de Deus e é Deus mesmo que está ajudando a gente a lutar agora, nós, as famílias de pessoas atípicas, a tirar esse peso que a sociedade colocou em cima da planta. Não é possível você taxar uma planta com um peso tão grande desse. Trocar o nome dela de cânhamo para maconha, né? Eles inverteram as palavras aí. Ela não tem nada de má, não. Ela é uma planta como qualquer outra. Estou aqui para dar o meu apoio para Cleusa Ladário. E eu estou aqui hoje em defesa e apoio a Cleusa Ladário. Jardineira não é traficante. Jardineira não é traficante. Jardineira não é traficante. Então, somos todos e somos todas Cleusa Ladário. Somos todas Cleusa Ladário. Somos toda Dona Cleusa Ladário. Mexeu com uma, mexeu com todas. Assim são as mães de filhos especiais. Essa família me procurou. Olha a situação desse senhor. Olha a mãozinha dele. Olha como que ele tem Alzheimer e Parkinson. Sim. É muito triste ver uma pessoa. Ele era caminhoneiro, esse senhor. Ele se esforça. Agora eu vou te mostrar. Acho que uns 10 dias depois que ela me mandou esse vídeo. Bom dia, seu Geraldo. 10 dias. Bem. Tá comendo o quê? O que o senhor tá comendo aí? Jambarim. É. É um bolsinho de mortadela. E o outro é o quê? Pão, é um bolo. Um pão doce. Olha o copo na mão dele. Então, e como que ele vai viver sem o óleo? Não tem como. Olha aqui isso. Olha isso. Olha que foto maravilhosa, ó. Que foto maravilhosa mesmo. Arroz, feijão, ovo e uma brama. E uma brama. Uma brama. Essa era, mas é uma braminha. Mas é a braminha dele, né? Olha a cara de felicidade dele. E eu fico mais feliz ainda de ver ele feliz. Olha aí, segurando um copo de vidro, ó. Aí o aspecto Olha a cara dele. da cara dele. Você fala que ele tem aquela doença neurológica? Que estava pesando nele? Não. Você fala que ele é um idoso, vivendo Sim. muito bem, obrigada. Sim. Às vezes tem paciente que vem visitar a gente aqui que nunca viu uma plantação de cannabis. Entra dentro do cultivo e chora. Chora. Pessoa que passou a vida inteira criticando a planta, chora. De saber que ali ela tirou o alívio para as dores dela. Mas também tem aquele que entra aqui e quer arrancar, e quer destruir, quer queimar, quer matar. Olha, a operação que a polícia fez na minha casa chamava-se Operação Colheita. Operação Colheita. Você plantou e eu colhi. E fiz o que eu quis. Não respeitei nem a ordem do juiz. Operação Colheita é demais, hein?